Hoje nós vamos trabalhar um gênero textual. Para vocês, crianças. Aproveite aí, aperte o sininho, Princesa Educa Mais. Eu sou a professora Maria Iva. Ensino aqui na escola Professora Luísa Ferreira dos Santos. Então, gente, nós vamos trabalhar um conto. Vocês sabem o que é um conto? Conto é um gênero textual e narrativo, com textos curtos, fictícios ou real. Hoje nós vamos trabalhar o caso do espelho. Quem já ouviu falar nesse conto? O caso do espelho. Nós vamos trabalhar também a habilidades, localizar informações explícitas e implícitas. E também trabalhar os descritores 1 e descritores 4. Preste bem atenção, crianças. O gênero hoje é conto. Então eu vou contar para vocês o gênero, o texto, o caso do espelho. Era uma vez um senhor que morava lá nos cafundós da mata, muito distante. Então ele resolveu ir na cidade comprar umas coisas para a esposa. De repente, quando ele chegou lá na vendinha, ele viu um espelho, mas para ele não tinha acesso a nada. Não era um espelho, ele queria um retrato. O retrato, então, ele chegou e disse: moço, e esse retrato? O rapaz olhou e disse: não, senhor, é um espelho. Ele pegou o espelho. Para ele era um retrato. Então ele foi e disse: o retrato do meu pai? O que é que o meu pai está fazendo aqui? Velho, o sorriso, enrugado, careca. Então o rapaz riu, mas disse: senhor, isso não é um retrato, isso é um espelho. Mas para ele, como ele estava olhando a sua fisionomia no espelho, para ele era o retrato do pai. Então ele foi, comprou, levou para casa. Chegando em casa, admirado, os olhos saindo lágrima, comovido com a foto dele. Mas para ele estava vendo o pai dele. Então, quando chegou em casa, que guardou, a esposa ficou curiosa. Então, ele foi, botou na penteadeira. Quando ele saiu para trabalhar, a esposa ficou desconfiada e disse: eu vou olhar o que é que ele tem. De repente, ela abre a penteadeira, tirou o espelho e quando viu, aí disse: meu Deus, quem é essa? Meu marido está me traindo com outra. Por quê? Uma bela mulher, cabelos longos, abençoada, muito bonita, mais bonita do que eu. Então começou a chorar, não fez nada dentro de casa. E o marido, quando chegou à tardinha, em casa não tinha nada feito. Ela disse: você não fez nada hoje? Ela disse: você me traindo? Eu não acredito. Aí ele disse: eu nunca fiz isso. Ela disse: foi, você está com o retrato de outra. Ele foi lá, disse: é o retrato do meu pai. Ela: será que eu não posso identificar uma jabiraca de um velho? Aí ele disse: não, é a foto do meu pai. Ela disse: mas é uma mulher que está lá. Eu vi. Aí começou a brigar, começou a chorar e de repente a mãe dela viu a confusão, que fervia. A confusão era tão grande que fervia igual água na chaleira. E de repente ela foi. Quando ela chegou lá, a mãe foi e perguntou: o que é que está acontecendo, minha filha? Ela disse: mãe, ele está me traindo, cafajeste. Aí a mãe disse: mas minha filha, será que é verdade? Ela disse: é, mãe, o retrato de uma menina lá na penteadeira. Aí a mãe disse: calma, não se preocupe, eu vou resolver. Fui lá na penteadeira, pegou, abriu a gaveta e tirou o espelho. Mas para ele não era espelho, era um retrato, porque ele morava muito longe, não tinha acesso a nada e principalmente não sabia nem o que era um espelho, não tinha acesso à sua beleza, nunca se olharam. Então, quando a senhorinha, a velhinha que pegou o espelho, que olhou, disse: meu Deus, começou a dar gargalhadas. Uma velha
enrugada, careca, dentuça. Minha filha, você está com ciúme desta velha, feia. Mãe, não faça isso. Essa velha, ela vai estar com os pés na cova daqui uns dias. Então, eles não tinham noção do que era um espelho. Para eles era um retrato. E eles não tinham tamanha noção da sua beleza. Então, gente, preste atenção. Esse texto, esse conto, a gente pode trabalhar as habilidades e pode trabalhar também os descritores. As habilidades explícitas, claras, como vocês estão vendo aí no texto, o conto, eu posso trabalhar também questões. Então, preste atenção. Ele foi, porque o homem gritou quando viu a foto? Mas para ele era a foto do pai. Então, por que será que ele gritou? Porque achou bonito ou foi porque viu a fisionomia dele no espelho e parecia com a do pai dele? De repente, o que levou o homem a achar que se tratava de uma foto? Por que será essa pergunta? Que se tratava de uma foto? Porque estava mostrando a sua fisionomia, o que você é no espelho, realmente. Já o outro, o que você acha que ele fez com o espelho? Ele guardou pensando que era um retrato, mas afinal era um espelho. A outra pergunta, o que será que ela fez? O que foi que a mulher fez quando viu o espelho? 5. Aqui. O que acontecerá? O que foi que aconteceu quando ele chegou em casa? Ela começou a chorar, desesperada. Então, ele foi inocente, que ele estava vendo, comprou pela foto do pai dele. E ela pensava que era outra mulher, mas afinal era ela no espelho. Ela não tinha aquela noção que ela era bonita, que ela tinha cabelo grande, o olho bonito, entendeu? Aí agora, a outra questão, por que a senhorinha riu, avó? Por que ela riu? Por quê? Porque quando ela viu aquela velha caída, dentuça, careca, enrugada, ela começou a rir. Ela não viu que era ela, que já tinha passado anos e anos, e que ela já estava velhinha, já cansada de tanta luta da vida que viveu. E posso trabalhar também textos explícitos, com questões, trabalhar inferências, perguntas. Como? Ao olhar no espelho, o homem gritou: mas o que é que o retrato do meu pai está fazendo aqui? Por que ele perguntou isso ao dono da loja? Então, ele não conhecia o espelho. Ao se ver refletindo, achou que era o retrato do seu pai, porque ele era parecido, hereditário. 2. Os olhos ficaram molhados. Por que os olhos dele ficou molhados quando ele olhava aquele retrato? Ele ficou emocionado ao ver o espelho, né? O retrato, a fisionomia do pai dele. 3. Em que o homem era parecido com seu pai? Então, ele se parecia com o pai do jeito que era. 4. Se a mulher viu sua própria imagem, por que achou que a mulher do retrato era mais bonita do que ela? Por que será? Então, ela se parecia com o pai no jeito de olhar no espelho, porque a mulher não conhecia sua própria beleza? Qual será a pergunta? Por que ele achou que o homem queria enganá-lo? Então, a pergunta e a questão aqui, se a mulher ela nunca viu sua própria imagem, era porque ela não tinha contato, ela não apreciava a sua beleza, certo? 5. Por que a mulher indignou quando o homem disse que havia o retrato do seu pai? Por que será? Então, porque ela achou que o homem queria enganá-lo. O marido estava maltratando, traindo com outra. Mas não, era ela. Aquela belezura que estava no espelho, era ela. 6. Se a mãe da mulher viu sua própria imagem, por que achou que a mulher do retrato era tão feia e velha? Por que será? Porque a mulher não conhecia sua própria velhice. Então, gente, a gente tem que aprender a dar valor o que a gente é, como é, certo? Então, fica aí a dica, mais uma vez,
Na próxima, estaremos aqui no Princesa Educa Mais com vocês, ok?